Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, família Toys Orgulho, vocês torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos aí. E hoje estamos fazendo um pré-jogo, né, de Corinthians e Bragantino, tá? Corinthians e Bragantino aí na Neoquímica Arena pela terceira rodada do Brasileirão. Ah, João, mas o Corinthians só vai jogar o segundo jogo do Brasileiro. Mas é a terceira rodada, pequeno gafanhoto, porque o Corinthians não joga contra o Atlético Paranaense, porque precisou jogar o jogo atrasado contra o Capivariano na semana passada, tá bom? Então por isso já estamos na terceira rodada e o Corinthians tem uma rodada aí a se fazer, que deve ser no dia 19 de fevereiro, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá na Arena da Baixada, no estádio Mauro César Petralha, tá? Vamos lá. O Corinthians hoje vai ser um vídeo de pré-jogo com muitas coisas pra falar, tá? A gente vai falar sobre o Labiá, vamos falar sobre o Alan, sobre o Giléria Renovação, o processo que o Romeu Tomás Júnior suspendeu aí contra o uso do cartão corporativo por gestões passadas. Vamos falar sobre bastante coisa aí. Também o caso do Martinez, né? Que tá repercutindo bastante aí. Também falar um pouquinho sobre ele. Maurinho, que novamente não tira o Corinthians da boca dele, tá? Vamos lá, o Corinthians entra em campo amanhã pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena às 8 horas da noite com transmissão do Premier, enfrentando o Bragantino, tá? O árbitro de campo é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O auxiliar 1 é o Fabrini Belivacqua Costa, de São Paulo. E o auxiliar 2 é o Joverton Wesley de Souza Lima, de Roraima. E o VAR é o Rafael Trace, de Santa Catarina. Como eu sempre falo, Felipe Fernandes de Lima, ruim. Fabrini, ruim. Joverton, ruim. Rafael Trace, ruim. Todos eles péssimos árbitros, tá? E péssimos profissionais naquilo que falam, tá bom? Prova de escalação, tá? O Corinthians vem num 4-4-2, provavelmente, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Ranieri, André, Matheus Pereira, Bidon, Memphis e Yuri Alberto, tá? Esse deve ser o time do Corinthians pra amanhã. Lembrando que o Corinthians tem um jogo aí de vida ou morte, digamos assim, no domingo contra o São Bernardo. Mas eu acho que vamos trabalhar o Dorival deve poupar alguns jogadores, mas mesmo assim mantendo um time competitivo. Então eu imagino que amanhã seja com o time completo para vencer a primeira no Brasileiro aí, já que perdeu para o Bahia na Vila Belmiro com o mando do Corinthians na primeira rodada há 2 semanas atrás, por 2-1. Tá? Os desfalques a gente sabe que é o Kaká, provavelmente de saída já para o Atlético Paranaense, o Martinez lesionado, né? E o Hugo, Caio César, o Hugo que fez uma cirurgia no joelho, e o Caio César que deve estar com uma lesão de um grau aí, que deve voltar aí contra o Atlético Paranaense no dia 19. Então, esse as informações do jogo, tá? O Corinthians não venceu o Bragantino nos últimos 3 jogos, se eu não me engano. O Corinthians perde o primeiro turno pro Bragantino, perde o segundo turno pro Bragantino do ano passado do Brasileiro, depois esse ano já perdeu de 3-0 no Campeonato Paulista. Então o Corinthians nos últimos 3 jogos não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino, tá? Juntando as competições de Campeonato Brasileiro passado e o Campeonato Paulista desse ano, tá? O Bragantino é um time que... O Red Bull Bragantino é um time que é uma pedra no sapato do Corinthians aí, né? Desde que virou Red Bull. O Bragantino em si sempre foi freguês, né? O maior artilheiro desse confronto é o Neto. Mas nos últimos anos aí, quando virou Red Bull, né, com a SAF, tudo certinho, o Bragantino virou uma pedra no sapato do Corinthians, principalmente do Corinthians, né? Normalmente perde para todo mundo, contra o Corinthians dá a vida, o Cleiton faz milagres e o Bragantino sempre se sobressai. Claro que no último confronto time reserva, com Kaká e Hugo jogando titular, foi complicado aquele jogo, né? Não tinha nem os reforços, não tinha nada, e o Corinthians foi superado por 3-0, né? Mas amanhã é um jogo totalmente diferente. O Corinthians vai praticamente com o mesmo time que enfrentou o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Corinthians fez um ótimo jogo, no geral, mas infelizmente saiu com a derrota num gol achado ali do rival, que não jogou bem, e os próprios palmeirenses estão falando isso, né, que não jogaram bem e acharam o gol, e se jogar 10 vezes jogando assim, perde 9. Isso aí foi fala dos últimos palmeirenses que eu conheço aí, falaram sobre. Então o Corinthians jogou melhor, mas infelizmente não soube fazer o resultado, um pouco de soberba na hora de concluir em gol, um pouco de prepotência, um pouquinho de salto alto, mas mesmo assim competindo, jogando de igual para igual, como jogou contra o Flamengo, jogou contra o Palmeiras, que são as duas equipes aí mais ricas e com elencos mais fortes no Brasil. O Corinthians jogou de igual para igual com as duas, venceu um, perdeu o outro. É duro perder pro Palmeiras, é uma merda perder pro nosso maior rival em casa,
Mas os caras não ganhavam aqui há 5 anos, né? Eles não ganham desde 22. Então aí tá 23, 24, 25, 26. 4 anos, perdão, sem vencer aqui, né? A última vitória deles tinha sido aquele gol contra do Rony, no erro do Fagner, como sempre. E desde lá os caras não ganhavam aqui. Mas acontece, levanta a cabeça, bola pra frente. Tem muito clássico no ano ainda. O Corinthians não venceu nenhum clássico esse ano, mas tem muito campeonato, vai ter muito clássico ainda até o final do ano. E vamos fazer uma boa temporada aí. Se a gente manter esse time titular, se a gente manter esse elenco forte, essa postura, esse entendimento de todos os jogos são importantes, o Corinthians tem grande chance de fazer uma temporada muito boa dentro das suas expectativas e perspectivas, tá? A escalação é ok, eu acho que é o time que a gente tem, é o mais forte que a gente tem hoje, com as peças aí chegando. Então no banco você tem, não o jogo de amanhã, mas o Corinthians está ficando forte, está ficando um elenco ok, tá? Porque você tem o Caio César, você tem o Labiá chegando agora, tem o Angeleri que voltou, você tem o Alan que está chegando, então você tem o Carrilho, você tem alguns jogos, você tem, eu não vou colocar o Charles, eu sei que vocês vão me xingar, mas tem o Charles ali que faz a função ali quando precisa, não é um excelente jogador, nunca vai ser o jogador nota 4, 5, mas já foi importante em alguns jogos, então você tem um elenco que você consegue incorporar. Você tem 2 laterais direitos, tem o Milans agora, você tem 3 zagueiros experientes, um mais novo que é o Choca e um menino em projeção que é o Iago, que tem muita coisa boa a falar do Iago, né? Eu acompanhei pouco, mas eu sei que ele é uma joia, né? Dizem que ele tem ele é mais nessa idade que ele tá, ele é mais promissor do que foi o Marquinhos nessa idade, a projeção maior. Então, a gente tem aí bons jogadores, tá? Jogadores bons. Você tem os meninos da base que estão crescendo, você tem o Dieguinho que está crescendo, o Kaique que está crescendo, o Guinegão que voltou a fazer gol e está crescendo, o André e o Bidon nem se fala, né? Então a gente tem um time ok, tem o João Ricardo chegando para ser o goleiro reserva do Hugo, de 38 anos, experiente, cara com cancha, para deixar o Hugo um pouco desconfortável, sair da zona de conforto que o Hugo tá e vem falhando nos últimos jogos, vai ter uma sombra boa, tá? Não sei se para tirar a vaga já de cara, mas talvez para mostrar pro Hugo que ele tá no Corinthians e agora ele tem substituto, que ele não é intocável. Porque a gente sabe que o Longo tem muito a amadurecer, o Cauê também, o Donelli já foi, entendeu? Então, o Corinthians tem um elenco um pouco mais encorpado. Falta jogador? Falta, com certeza falta. Mas eu acho que dentro das nossas realidades tá um bom time, né? Tá um bom elenco. O Corinthians está se fortalecendo. Tem chance do Solari, como eu já falei nas nossas redes sociais, não sei ainda, tá em inicial. O Corinthians mandou uma proposta de empréstimo, recusou, vai mandar outra. Vamos ver. Tá, o Corinthians vai se movimentando. Tem a situação do Mandaca ainda que tá ainda em conversa. Pode ser que pinte no Corinthians. O Pochettino também no meio do ano. Pode ser que pinte no Corinthians. Vamos se fortalecer. O ano tá só começando. É muita competição. Até que todo mundo o Corinthians vai jogar quase 40 jogos. Então, é bom ter elenco. E a janela daqui a pouco aí, quando a gente piscar, já fechou. Então é bom se fortalecer com o que a gente tem. Eu vi gente falando, mano, o Corinthians não consegue contratar jogador. Comprando. O Corinthians não tem essa bala. O Corinthians tem que contratar jogador sem clube ou por empréstimo. Tá? E não é um time que não vai fazer empréstimo de jogador principal do elenco. O Corinthians não vai chegar no Cruzeiro e pegar empréstimo do Caio Jorge. Vai chegar no Flamengo e pedir empréstimo do Pedro. Vai chegar no Botafogo e pedir empréstimo do Danilo. Não vai acontecer. Eles vão emprestar jogadores que estão ali, que não fazem parte dos planos, é normal. E jogador sem clube não é... Também tem que ver o interesse do jogador, luvas e etc. Então, então você vai trazer jogadores sem clube, talvez um jogador que não seja da prateleira mais alta, mas seja um jogador que vai ajudar, tá? E pegando o gancho, eu acho que o Corinthians tem boas chances de vencer esse jogo de amanhã. 1x0 tá ótimo pra mim, uma vitória. E pegando o gancho de jogadores que não estão na prateleira alta, é a assunção do Zacarias Labiá. Eu vi que tem muita gente contra a contratação, eu vi que muita gente tá já tendo esse pré-julgamento do Labiá, tá? Muita gente vai falar que eu tô mentindo, etc. Eu, ali por 2019, 17, 18, 19, eu era fascinado. Eu ainda sou, mas eu era muito mais fascinado por futebol europeu. Muito mais. Eu não perdia nenhum jogo. Hoje eu assisto, gosto, acompanho o futebol, assisto 5, 6 jogos aí no dia, dependendo dos campeonatos. Assisto o jogo pra caramba. Só que eu era mais. Hoje eu assisto em segunda tela. Então, estou jogando, estou estudando, está em segunda tela. Então, eu não sou vidrado mais, né? Então, antes, eu acompanhava muito as competições principais e algumas ligas que são, não é periférica, mas são umas ligas
menos competitivas. Então, o campeonato holandês eu acompanhava bastante, o campeonato escocês, né? Eu tenho até coisas do Celtic, do Rangers, perdão. Tenho muita coisa do Rangers, tenho muitas coisas do Ajax. E o Ajax, quando eu acompanhava, o Labiat estava lá. O Labiat era um reserva que entrava todos os jogos, praticamente, da Champions. E no holandês ele variava entre time titular e time reserva. E o Labiat sempre foi um jogador bom. Um jogador nível ok, nível 7. Tá? Nota 7, nota 8, alguns jogos. Então, quando surgiu a possível contratação do Labiat, e agora está confirmado, o cara já está aqui fazendo exames médicos, está na Polícia Federal tirando visto. Se ele está tirando visto é porque ele passou os exames médicos, tá? Tudo certo? Não tem, não é, a demora é por conta do visto. Se ele está tirando visto é porque os exames médicos ele foi aprovado. O Labiat ele é um bom jogador, um meia destro, um meia armador, um meia atacante, um segundo atacante também, que tem boa finalização, é um bom pifador, tem boas assistências, bons números. É um jogador que nunca foi uma unanimidade no futebol europeu. É um jogador que, embora estava no campeonato chinês, vindo para o Brasil, ele novamente entra um pouco no radar da Copa do Mundo pelo Marrocos. Então ele é um jogador que vai vir motivado, é um jogador que vai querer mostrar futebol. É um jogador que eu particularmente acho boa a contratação. Estou falando que é ideal? Não. Estou falando que os modos da negociação foi o melhor possível? Sem clube. Nessa linha que o Marcelo Paz deixou claro, tá ok, tá boa. Mas o salário, a gente não sabe ainda como vai ser o valor, se vai ser um salário ok, se vai ser um salário mais ou menos, alto, muito alto. Eu não tenho essa informação, eu não vou dar falsa informação para vocês aqui. É um jogador que eu acho bom. Eu acho que é um jogador que pode sim agregar. Vai brigar com o Bidon? Não sei, eu creio que não. Ele vai ser o reserva do Bidon e eu acho que ele vai passar o Garro nessa briga. Se o Garro não acordar, se o Garro não melhorar a condição física, eu não acho que o Garro está insatisfeito com o banco. Tá? Eu não acho isso. O Garro não demonstra estar insatisfeito. Eu acho que o Garro realmente não está aguentando jogar. Aí tem que ver se é questão física, se é o joelho, se é a lesão crônica, não sei. O Garro não está conseguindo jogar. Mas eu não acho que ele está emburrado com o Dorival, está chateado com o Mori. Isso eu não acho, tá? Isso é coisa do nosso apresentador que a gente já falar. A gente fala que gosta de implantar crise no clube quando não precisa, em algumas situações que não precisa. Foi o mesmo que falou que o Memphis é mal pro grupo. É o mesmo cara. Falou que o Garro está insatisfeito. Eu não acho. Eu não vejo o Garro com essa postura. Eu vejo o Garro sem condições de atuar em jogos grandes, porque são jogos mais intensos. Ele foi muito bem contra o Capivariano, ele foi muito bem contra o Bahia, ele entrou bem contra o Flamengo num jogo com a mais. Então eu não sei se o Garro está aguentando. Então eu não acho que é insatisfeito. Eu não consigo afirmar isso de maneira leviana. Eu acho que eu seria muito mau caráter se eu fizesse isso. Eu acho que eu seria muito mau caráter, eu seria muito desrespeitoso afirmando algo que eu não sei, tá? Por dedução minha. Eu não posso ter essa atitude, essa postura aqui. Então, tá na intro do canal, né? Opinião sincera e com personalidade. Então eu tô sendo sincero, eu não sei. Eu não acho isso. Não sei. E se eu fosse tomar uma decisão, eu acho que a minha decisão é não. Eu acho que o Garro não tá de corpo mole. Tá bom? Então o Labiat é um jogador bom, um jogador que vai acrescentar. É um jogador que vai sim ser importante. Se ele vir motivado, se ele vir querendo jogo, se ele vir querendo mostrar o seu futebol, se ele vir querendo calar a boca de todo mundo que tá falando mal dele, sem eu mesmo conhecer, colocando palavras na boca do Dorival que o Dorival não falou. Eu assisti toda a coletiva do Dorival. O Dorival sim falou que não conhece o jogador, mas em nenhum momento o Dorival falou que não queria, não aceitou. O Dorival em nenhum momento aumentou o tom de voz. Em nenhum momento o Dorival criticou o jogador. Em nenhum momento o Dorival criticou a diretoria. Ele só falou, não é um jogador que eu pedi, mas eu soube algumas coisas pelo Memphis, já estão colocando que o Memphis contratou ele. E é um jogador que não é porque eu não pedi que eu não vou receber bem, que não vai ser importante. O Dorival falou que ele vai ser importante, que não é porque ele não recebeu, não pediu, que ele não vai ser importante, que ele não vai ser bem recebido. Escutam o que vocês estão assistindo. Entendeu? Prestem atenção. Antes de vocês serem levianos em rede social. Por favor, não cometam o erro de ser levianos. Não façam as mesmas coisas que esses caras de mídia tradicional, sensacionalistas, fazem. Não sejam assim. Não sejam esse tipo de pessoa. Não é legal. O Dorival não falou nada demais. Nada demais. Ele falou, não é porque eu não pedi o jogador que ele não vai ser bem recebido e vai ser importante na temporada. Escutem um pouquinho o que está sendo dito. Então, eu acho que a gente tem que entender a realidade,
tá? Eu acho que é um jogador que vai agregar, tá bom? Alan, tá? O Alan é um volante que começou no Fluminense, bateu Liverpool, Atlético Mineiro, foi pro Flamengo e a última impressão dele é ruim, né? Eu acho que a última imagem que ele deixou jogando no Flamengo foi uma imagem ruim, da torcida não querendo ele mais, que ele nunca desempenhou o que foi esperado, ele veio caro do Atlético porque ele estava em alta. Então, é um jogador que a gente vai torcer o nariz, porque ele não estava tão bem lá, mas eu, particularmente, eu acho uma boa contratação. Assim como eu achei a contratação do Hugo, goleiro, uma boa contratação. Eu acho que o Alan, ele vem com um recomeço de carreira, ele vem com um outro olhar, ele vem com uma perspectiva de que pode ser aquele restart do que ficou para trás no Atlético, que ele não conseguiu desempenhar no Flamengo, e o que fez ele chegar até o Liverpool. Ele não jogou lá, não jogou, mas ele bateu lá. Então, eu acho que tem qualidade, tem valências que fez ele chegar lá, que fez ele jogar bem no Atlético. Teve alguns bons momentos no Flamengo, mas não foram tantos, dá pra contar nos dedos. Então é um jogador que a última impressão dele é muito ruim, mas as outras não eram ruins. Então é um jogador que eu vou apoiar, como todos. Como todos. Eu torço pro jogador dar certo, porque o Corinthians vai ser beneficiado. Simples assim. Ok? Eu não vou ser o tipo de torcedor que torce pro cara ir mal pra falar que tava certo. Que torce pro cara fazer merda dentro de campo pra falar que tava certo. Eu avisei, eu falei, eu não sou esse cara. E nunca vou ser. Vou torcer pra todos eles. Tá? Então, e outra coisa, tá? Vi muita gente comentando. Fora Pedro Raul, fora Vitinho. Rapaziada, se o problema do Corinthians fosse o Pedro Raul e fosse o Vitinho, era fácil de resolver. Mas o Corinthians é um time que é um clube com 3 bilhões de dívida. É um clube onde tem um presidente de conselho que suspendeu a tal procuração do uso de cartão corporativo de Duílio Monteiro Alves e André Sanches para preservar muita coisa, com medo de muita coisa. Vitinho e Pedro Raul não são o maior problema. Talvez seja de quem contratou. Pedro Raul por 5 milhões. O Vitinho veio de graça, então. E eu acho que o Vitinho pode entregar ainda. O erro não são a culpa não são deles, tá? A culpa maior não é deles. Talvez nem a culpa menor. Vamos entender a realidade do clube. Entender um pouquinho o que é o Corinthians hoje. O que fizeram com o Corinthians. Então, o Alan vai vir. Apoiem. Torçam pelo cara. O Corinthians vai ser beneficiado. O campo e bola. A gente já tem muito problema interno. Vamos pelo menos tentar no campo e bola manter o que a gente está vivendo. Que é um bom momento. Então o Alan tá vindo. Vamos apoiar. O Labiá tá vindo. Vamos apoiar. Vamos torcer para os caras dar certo. Quando um jogador que você não gosta entrar em campo, torça para ele dar certo. Torça para ele acertar. Quem vai ser beneficiado vai ser o Corinthians. O time que a gente ama. O time que a gente é apaixonado, o time que a gente torce. Não torçam para os caras irem mal para você ter razão. A sua razão não está na frente do Corinthians. Não é mais importante que o Corinthians. Entenda isso. Entenda isso. Não coloca o seu tesão de querer ter razão na frente do Corinthians. Por favor. Vamos entrar em onda de torcedores rivais. Não vamos entrar em onda. Tá? Então, Labiá, vou apoiar. Alan, vou apoiar. Vou criticar quando precisar ser criticar. Mas toda vez que entrar em campo, vou torcer para dar certo. Demorou? Angeleri com renovação de contrato, tá? Até 31 de dezembro de 2026. Mesma coisa do ano passado. Demorou um pouquinho, embrulhou, foi na onda de empresário, né? Queria um pouquinho mais, queria 2 anos, tal, queria 3 anos, né? Ia pro Internacional, o Internacional não quis, contratou pro lateral, e aí, renovou com o Corinthians. O Angeleri é um lateral que eu gosto, que eu já critiquei, caiu um pouco de nível no ano passado, mas é um bom lateral, é um bom reserva, é um jogador que sabe que é bola, né? Sabe que a bola é redonda, cruza bem, é bom defensor, sabe fazer terceiro zagueiro. Então, é um jogador que eu gosto, tá? E espero que possa fazer mais um ano bom aí. Ser uma sombra pro Bidu, que às vezes acha que é muito craque. Como o Kaká Catalão falou, o Drew
O Drill fica falando que ele é seleção, ele acredita. Aí pronto, aí ele acha que é o Marcelo. Então, o Bidu também entender que ele é só o Bidu. Mas é um bom jogador e tá num bom momento. É isso. Martinez, pra mim já deu, tá? Pra mim já deu. Não tem mais que vestir a camisa do Corinthians. Fechou? E o Corinthians sim tem algumas coisas que podem ser usadas como rescisão de contrato lateral, tá? Unilateral. Porque ele entra como negligência ele ter falado que não tirou o passaporte, não deu entrada no passaporte novo por conta da situação de Estados Unidos e Venezuela, Trump e Maduro. A Copa do Brasil terminou em 21 de dezembro. Ele viajou nos dias seguintes da final para Venezuela, tirar férias, claro. E teve a captura lá do presidente da Venezuela dia 1 de janeiro. Ou dia 2, acho que é dia 1. Então, entra como negligência, tá? Não estou afirmando, mas entra como negligência. E negligência é um motivo de rescisão de contrato unilateral. Se o Corinthians também provar que ele se lesionou no jogo festivo de lendas da Venezuela, onde estava Savarino e vários caras, se ele se machucou lá, também entra como um possível motivo de rescisão de contrato unilateral. Ele afirma que se machucou na final, mas ele jogou esse jogo. E LCA, você não consegue jogar jogo depois que você tem uma LCA. Não estou julgando, mas as teorias da conspiração é: ele estava jogando um tempo sem nada no joelho, depois ele aparece com uma matada no joelho, depois ele aparece numa entrevista com a mão, com alguém cuidando do joelho dele. Alguma coisa aconteceu. Teve um atraso de reapresentação, o cara se representou em fevereiro, perdeu a final da Supercopa, perdeu o estreia de Paulista, perdeu tudo. Voltou com uma cara de desânimo. Tem gente que se passou um pouquinho e falou que ele tirou foto sorrindo com o filho. Pô, se não sorrir com meu filho, fudeu. Ah, porque foi depois de um derby. Não. Ali não tem nada a ver. É uma foto de família. Ele tem que sorrir com o filho dele. Separem as coisas, porra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente já pegou o bode do cara? Pegou o bode do cara. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Demorou? A foto que ele veio no avião sozinho com a cara de puto, aí sim. Tá com uma vontade, não volta. Mas criticar ele porque ele tava dando risada com o filho dele depois de um derby, aí é maluquice da nossa parte também. Mas é isso, pra mim tem que rescindir o contrato, tá? Conseguiu provar, tem todos os negócios, rescinde. O Corinthians tem os advogados melhores, eu imagino, do que você, podemos ter. Tá? Mas pra mim o Martinez, embora é um jogador que eu goste, não tem mais que vestir a camisa do Sport Clube Corinthians Paulista. Tá? Fechar o vídeo com o Romeu Tomar Jr., tá? É um fanfarrão, né? Todo respeito, é um jeito que eu tenho a sua opinião. Ele suspendeu, né, a procuração, ou a possível procuração de Duílio e Andrés Sanches. Lembrando que o Duílio não tinha nada provado, então o que ele está suspendendo? Uma suspeita? Uma provável? Não sei. Então o Corinthians está largado aos leões, sabe? O Corinthians não vai crescer enquanto essas pessoas estiverem lá dentro. Pessoas que querem o bem próprio, pessoas que não querem o bem do clube, pessoas que só pensam nela, no bolso delas, no benefício próprio. O Romeu Tomás é uma vergonha para nossa história. A aparência dele, a postura dele é uma vergonha. Esse cara, ele é tipo uma mancha na nossa história. A aparência dele não é boa. Tá? E eu posso falar isso, não posso? A aparência não é boa. Não quer o bem do Corinthians. Não sabe ter. Não tem uma dicção legal. Um cara que é doutor Romeu Tomás Jr., um cara que foi formado, o cara não sabe plural e singular, não saber se pronunciar, não se expressar, não fala nada com nada. Desculpa, esse cara não. Tem que tomar cuidado, né? Eu não tenho a carteirinha de jornalista, eu não tenho advogado, mas dá vontade de vomitar. Quando eu vejo o Romeu Tomás Jr., eu tenho que colocar um baldinho aqui porque vai dar ânsia de vômito. Cara, nossa, que pessoa intragável. E é isso. Novamente, é um fanfarrão. É um fanfarrão. Tá?
Forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo um pouco mais longo hoje. Tamo junto. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu, falou. João Vitor na voz, Agência Atrás de Orgulho. Fui.